Ao fim, o candidato terá mais 1 minuto para dizer que Brasil que ele quer para o futuro. E o tempo começa a ser contado a partir de agora. Candidato Jair Bolsonaro, bem-vindo mais uma vez. Nós vamos começar a entrevista falando sobre o velho e o novo na política. O senhor está no seu 7º mandato, são 27 anos. Por que é que o senhor se apresenta como o novo, contra tudo que está aí, se o senhor e a sua família, como tantas outras famílias de políticos, fizeram da política uma profissão, vamos dizer assim? O senhor vive da política e vive para a política, como outras famílias fizeram o mesmo, e o senhor as critica muito duramente. Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. A minha família é limpa na política. Sempre integrei o baixo clero em Brasília. Se tivesse forma de fazer política, ocupado altos postos, com toda certeza eu estaria envolvido na Lava Jato hoje em dia. Então mantive a minha linha em Brasília. Inclusive, citado no mensalão por Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Um dos 3 deputados do PP que não buscou dinheiro na Petrobras. E também, na questão da JBS Friboi, fui o único deputado que recebeu do partido dinheiro oriundo da JBS Friboi e devolveu para o partido. Então, eu estou lá na política há muito tempo, tenho 17 anos de exército brasileiro e mantive a minha linha. E ser honesto, Bonner, não é virtude, é obrigação. Mas eu vou tentar explicar aqui a questão que eu estou colocando. É que tudo que o senhor tem, em termos de patrimônio, o senhor conquistou com seus salários de parlamentar, tá certo? O senhor declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio em torno de 2 milhões de reais. Sim. Isso coloca o senhor num grupo muito reduzido de brasileiros, né? 0,2% da população brasileira. Portanto, ao longo de 27 anos, o que aconteceu foi que o senhor fez da política uma profissão. A questão é, o que é que o diferencia de tantos outros políticos que trilharam o mesmo caminho? Bonner, nunca recebi dinheiro de empresa nenhuma para a campanha. Sempre fiz a minha campanha usando aquilo que consegui ao longo do mandato, em especial as minhas conquistas. Eu tenho reconhecimento popular para isso. Muitas vezes, inclusive no passado, sequer em televisão, no horário eleitoral gratuito, eu aparecia. Então, eu fiz um trabalho, no meu entender, reconhecido pelo povo como muito bom. Se não aprovei muitos projetos, também evitei que péssimos projetos fossem avante em Brasília. E, por tabela, elegi os meus filhos, um federal em São Paulo, um vereador no Rio e outro estadual no Rio de Janeiro. Ninguém é obrigado a votar nos meus filhos, eles acreditam em mim. É verdade, mas falando nessa questão, candidato, sim, que ele mencionou, que a gente está falando de práticas novas na política que o senhor diz tanto defender, né? O senhor dispensou o auxílio moradia, mesmo tendo um apartamento em Brasília, em março desse ano. Sim. O senhor já tinha dito que isso não é ilegal e de fato não é. Mas o que há de novo num candidato que defende a moralidade no uso do dinheiro público, mas que só volta atrás quando é cobrado publicamente? Não, eu fui para um apartamento novo agora porque eu precisava de um espaço maior. O meu apartamento tinha 70 metros quadrados. Tinha despesas também. Agora, vão me desqualificar por ter recebido auxílio moradia, que é legal, como a pejotização de vocês também é legal? A gente só está falando das práticas novas na política que o senhor defende. Não, eu não tenho. Olha, nunca tive um cargo no governo. Nunca tive um secretário de município indicado por mim, estado, nada. Eu sempre fui um parlamentar preocupado com o meu mandato e o meu voto é algo sagrado. O meu voto é a marca do meu trabalho e respeito para com a população. Mas nessa questão do auxílio moradia, se todos fazem assim, o senhor faz como todos fazem, o que é de novo nisso? Olha só, eu estava num cubículo em Brasília. Todo o recurso que eu recebo em Brasília é para manutenção do meu mandato. Era para pagar também o IPTU daquele imóvel, era para pagar o condomínio, ficava quase no 0 a 0. Meu apartamento está à venda, se quem quiser comprar, está à disposição. E agora estou morando num funcional. E é tal negócio. A forma de você receber por PJ também é legal, está na lei. E não estou criticando isso aí. Vamos falar de economia, candidato? É um tema caríssimo aos brasileiros, importantíssimo nesse momento, sobretudo nesse momento que o país está enfrentando. O senhor diz, com sinceridade até, que o senhor não entende de economia e quem vai cuidar desse assunto no seu governo, caso eleito, será Paulo Guedes, o economista. A questão é, em nenhuma democracia do mundo
a notícia de um candidato a chefe de Estado que, com tamanha antecedência, ao longo de uma campanha eleitoral, já tenha delegado O que é que o senhor diria a um eleitor que esteja preocupado com a possibilidade de o senhor se tornar um refém de um subordinado tão poderoso em quem o eleitor nem vai votar? Primeiro, o Lula, que não entendia de economia, teve um ministro da mesma médico. Dilma Rousseff, que entendia de economia, levou o Brasil ao caos. Eu parto no princípio, você tem que confiar nos homens e nas mulheres. Eu, às vezes, me pergunto, o que o senhor Paulo Guedes viu em mim? Ele já me respondeu, vi sinceridade e vi confiança. Eu tenho que confiar nele, como tenho que confiar no meu ministro da Justiça, o da Defesa, o da Agronomia, entre outros. E olha só, Bonner, pode ter certeza, eu sou o único desses que estão aí com chance de chegar, vai ter isenção para escolher os seus ministros. Não vai pedir bênção e nem vai estar preso a indicações políticas, que os ministros geralmente trabalham para os seus partidos políticos. Então, tem independência. E o Paulo Guedes é um economista reconhecido dentro e fora do Brasil. O senhor tem repetido inúmeras vezes que Paulo Guedes vai permanecer com o senhor até o fim. Já foi questionado sobre isso, mas e se os senhores brigarem? Não tem briga, ele vai ficar. No entanto, existe um conceito de gestão que diz o seguinte: não se deve contratar ninguém que depois não possa ser demitido. E o senhor sabe que é impossível o senhor garantir que um subordinado vá acompanhá-lo até o fim do seu mandato. É uma garantia que o senhor não tem como oferecer, candidato. Então, a questão que eu gostaria de propor é a seguinte: digamos que Paulo Guedes um dia entre no seu gabinete como presidente da República e diga assim, sei lá, como ministro, ele diga assim, presidente, ou o senhor faz isso, isso e isso, ou eu vou pegar o meu boné e vou-me embora. O que o senhor faria numa situação com essa com o Paulo Guedes? O senhor deixaria ele ir embora e aí o senhor descumpriria essa promessa de mantê-lo até o fim? Ou o senhor obedeceria à exigência feita por ele? Bonner, é quase que um casamento. Eu estou namorando o Paulo Guedes há algum tempo e ele a mim também. Nós, Bonner, somos separados. Até o momento da nossa separação, nós não pensamos numa mulher reserva para isso. Se isso vier a acontecer, por vontade dele ou por uma vontade minha, paciência. O que eu tenho de Paulo Guedes até o momento é de uma fidelidade, de um compromisso enorme para com o futuro do Brasil. Tenho certeza, acredito nas propostas dele e ele vai implementar. Se não vai implementar todas, é porque temos, sim, um filtro chamado Câmara e Senado. Nem tudo o que ele quer ou o que eu quero podemos aprovar, porque passa pelo Parlamento brasileiro. O senhor está, então, agora admitindo que existe essa possibilidade de Paulo Guedes, em algum momento, se descasar do senhor, para usar uma comparação que o senhor está falando. Paulo Guedes, usamos, eu com a minha esposa e você com a sua, nós juramos fidelidade eterna. E aconteceu um problema no meio do caminho. E não cabe a ninguém discutir esse assunto. Duvido, pelo que conheço de Paulo Guedes. E passei a conhecê-lo muito mais, depois comecei a conversar com ele, esse descasamento esse divórcio venha a acontecer. O único substituível nessa história sou eu, que daí troca todo o ministério. Fora isso, se porventura vier a acontecer, pode ter certeza, né, que não será por um capricho meu ou capricho dele, que nós estamos imbuídos, eu e Paulo Guedes estamos imbuídos em buscar dias melhores para o nosso Brasil. E nós não queremos uma aventura nesse processo. Candidato, vamos falar agora de um tema muito importante também, que é desigualdade de gênero. Segundo o IBGE, as mulheres ganham 25% menos que os homens. O senhor já disse que no serviço público já há garantia dessa igualdade salarial e no setor, na iniciativa privada, vale o que o empregador, o livre-arbítrio do empregador. Eu já disse que um presidente da República, na sua opinião, não pode fazer nada a respeito para mudar esse quadro. O fato é que o senhor afirmou que, se fosse empregador, não empregaria mulheres com os mesmos salários dos homens. Ou seja, o senhor se solidariza pessoalmente com os empregadores que compartilham dessa desigualdade salarial. Como explicar isso às mulheres? É muito fácil. Renata, você leu isso, viu ou ouviu essa afirmação tua a meu respeito? Acho que eu ouvi e li. Não, você não. Me desculpe, a senhora não ouviu. Candidato, eu ouvimos. Se o senhor quiser... Foi no programa do Sena Gimenez? Sim. Foi no mas já existia esse fato em jogo. Ela perguntou para mim, eu falei, é competência. Daí ela falou, as mulheres todas são competentes. Então, a questão de salário, a questão de competência, na CLT já se garante isso.
o salário compatível, desde que não haja mais de 2 anos de tempo de serviço a mais entre um e outro. Nós sabemos que, na prática, existe desigualdade salarial entre homens e mulheres, tanto é que o IBGE mostra que as mulheres ganham 25% a menos que homens. Eu gostaria só de saber, o senhor eleito presidente da República, o senhor candidato à presidência, que políticas o senhor deve fazer para evitar essa desigualdade? Por que o Ministério Público do Trabalho não age no tocante a isso daí? Posso agir. O senhor, como presidente da República... Mas eu não tenho ingerência no Ministério Público do Trabalho. Isso está na CLT. É só as mulheres denunciarem, o MP do Trabalho vai estar lá e resolve o assunto. Mas o senhor sabe que o Estado, ele tem mecanismos para estimular a iniciativa privada para que não cometa esse tipo de desigualdade salarial. Olha, e o senhor, como candidato à presidência da República, não vai fazer nada para... Ou melhor, como presidente da República, o senhor não fará nada para evitar... Mas é lógico que te faria, mas estou falando que o Ministério Público do Trabalho pode ser questionado. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor. Eu não sei o certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. Parece que é muito maior para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes. Deixa eu então, só, desculpe, até eu vou interromper vocês dois. Assim, eu poderia até como cidadã e como qualquer cidadão brasileiro fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. E eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Mas agora eu vou devolver a palavra ao senhor, para o senhor continuar o seu raciocínio. Pode ter certeza, né? Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá. Não pregue-me essa pecha que eu defendo isso, porque se eu tivesse defendido um dia, teria um discurso meu na Câmara. Tá? Nunca teve um discurso, teria um projeto meu da Câmara nesse sentido. Não existe. Esse rótulo foi pregado em mim no ano 2010, mais ou menos, 2012, quando dei uma entrevista para o jornal 0 Hora de Porto Alegre. Eu estudei e falei por que mulher ganha menos do que homem, de acordo com estudos, inclusive do IBGE. O senhor tem, então, algum projeto nesse sentido, se for eleito? Já está na CLT. Está sendo cumprida. Quando é cumprida, a quem compete resolver é a Justiça, é o Ministério Público do Trabalho. Candidato, vamos falar de emprego, então, vamos seguindo falando de emprego, é um tema importantíssimo também neste momento. O senhor tem dito que para ter mais emprego é preciso ter menos direitos trabalhistas. Eu pediria ao senhor que explicasse, num governo Bolsonaro, quais direitos trabalhistas os brasileiros deixarão de ter? Faltou um pedacinho antes. Eu tenho falado em todas as reuniões que eu faço, há quase 4 anos, em palestras pelo Brasil, que a classe empregadora, são os comerciantes, são os industriais, os empresários, têm dito o seguinte, eles têm dito o seguinte, um dia o trabalhador vai ter que decidir, menos direito de emprego ou todos os direitos e desemprego. Por que isso? O custo do Brasil. O senhor verbaliza o que dizem os empregadores na condição de candidato à presidência. Eu tenho falado para eles, você tem que demonstrar isso. Mas quais são os direitos trabalhistas que o senhor, como presidente, tiraria? Esses direitos estão previstos no artigo 7º da Constituição, cláusulas pétreas. Nenhum pode ser tirado. Nenhum pode ser tirado. O que nós temos que fazer, aí parte por parte do Executivo, nós temos que desonerar a folha de pagamento, desburocratizar. Nós temos que desregulamentar muita coisa. Evitar que para se abrir uma empresa leve em média aí 100 dias no Brasil. E isso nós temos que fazer para ajudar. Tem emprego no Brasil. Porque, olha, Boni, você não consegue no Brasil... Eu estou tentando extrair do senhor uma informação objetiva com o seguinte propósito. Não seria mais correto, antes da eleição, o eleitor saber de que tipo de direito o senhor está disposto a tirar? Que tipo de direito o senhor está disposto a suprimir uma vez eleito? Para não ter uma surpresa depois. Desculpa, Boni, quem porventura tira direito não vai ser o chefe do Executivo, vai ser a Câmara e o Senado. Só vai propor ao Congresso? Só se você tiver uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E se você instaurar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a gente não sabe o que vai acontecer dentro do parlamento. Você perde o controle daquilo lá. Agora, isso é uma realidade. Você não consegue produzir um prego no Brasil e botar de forma competitiva no Paraguai. E mais ainda, uma grande verdade, o salário hoje é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Vou partir dessa premissa para buscar a solução do problema. E não joga de um candidato à presidência para essa coisa que temos no Brasil. É que o candidato disse que
é preciso ter menos direitos trabalhistas para ter mais emprego. Mas eu vou seguir ainda na questão dos direitos trabalhistas. O senhor tem verbalizado, candidato, mas vamos lá. Aparentemente o senhor concorda com isso. Ainda na questão dos direitos trabalhistas, o Brasil assistiu à aprovação da PEC dos domésticos. E a PEC dos domésticos dignificou a profissão aí de milhões de trabalhadores brasileiros, né? Deu a eles direitinho. No entanto, o senhor votou contrariamente à PEC dos domésticos. Eu lhe pergunto, por que é que o senhor considera que esses milhões de cidadãos trabalhadores brasileiros não teriam direito não mereceriam esses direitos conquistados? Não é o senhor que votou contra, eu fui o único a votar contra, em 2 turnos, então não houve erro da minha parte. Foi para proteger, o que eu defendia são os meus direitos, mas de forma agrária. Milhões de senhoras e alguns homens que exerciam o trabalho doméstico para ser o quê? Diaristas. E como diaristas não estão sequer, grande parte deles, recolhendo para a sua previdência. Então tem que ser devagar. Muita gente teve que demitir porque não teria como pagar. Muitas mulheres perderam o emprego exatamente pelo excesso desses direitos. Essa foi a minha intenção. Bom, os números recentes do IBGE a respeito disso não atestam com tamanha clareza o que o senhor está dizendo, candidato. Mas, para a gente também não ficar só num assunto, eu diria o seguinte, o eleitor deve entender, então, que para o senhor não tem saída. Ou não tem direito ou não tem emprego. Bom, que tal a gente aprovar todos os direitos trabalhistas para os militares das Forças Armadas? Você seria favorável? Eu sei que o entrevistado está sendo eu. Vamos aprovar todos os direitos trabalhistas para os militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares? Não foi a questão que eu coloquei, candidato. Eu falei de empregados domésticos e o senhor votou contra. O senhor disse que foi o único a votar contrariamente. Votei pretendendo defender e sabendo que ia ser o único votando contra. Então eu não me joguei no covil dos leões. A imprensa não bateu na época. Houve sim demissão, Bonner. Houve. Muita gente que chegava, dormia no trabalho, passou a não dormir mais. Muita gente chegava cedo, até fazia um café para os patrões ali, não chego mais para não contar aquele tempo de serviço. Perderam o café da manhã e perderam. Eu vou pedir então licença para a gente ir para agora. Eu se partir para um outro tema importante, que é homofobia. 19 horas, um gay, lésbica ou trans é assassinado ou se suicida por causa de homofobia no Brasil. O senhor já disse que não é homofóbico, mas o senhor também já declarou que vizinho gay desvaloriza imóvel. O senhor já disse que prefere que um filho morra a ser gay. O senhor já, inclusive, relacionou pedofilia com homossexualismo. Candidato, essas declarações não são homofóbicas? Esse termo, inclusive, homossexualismo foi o senhor que usou, porque vamos falar. Em geral, a palavra correta para se usar seria homossexualidade. Renata foi literal na transcrição do que o senhor disse. Olha só, isso começou a acontecer em novembro de 2010 comigo. Até aquele momento eu era uma pessoa normal, como você. É normal por aí, no tocante a isso. E eu passando nos corredores da Câmara, vi algo acontecendo de forma esquisita. Um grupo que não é normal você para ir contra a gente paletó e gravata. Ou num fórum, gente com short de banho. E estava um pessoal vestido a caráter. E perguntei sim para um segurança lá, vai haver alguma parada do orgulho gay na Câmara? E tomei conhecimento do que estava acontecendo lá. Eles tinham acabado o 9º seminário LGBT. Repito, 9º seminário. Estavam discutindo ali, né, comemorando a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. Olha só, não vou não mostrar se as crianças não... Não, mas é um livro escolar, é para criança. Eles não sabem que isso está na biblioteca. Nós temos uma regra, candidato, que eu estou relembrando com os seus assessores. Os candidatos não mostram documentos, eles não mostram papéis. Não, mas está aqui o livro, uma prova. Eu pediria ao senhor... Isso daqui... Não é, candidato, posso lhe dizer... Vou tirar o livro aqui. Não é respeitoso. Só pode deixar o livro comigo? Não, pode deixar, não vou mostrar mais não. Então, olha só, eu vou mostrar numa live, depois do programa, o livro, sem problema nenhum. Se bem que fiz esse livro com a minha filha até o momento de... Antes do livro entrar em questão. Tirei minha filha e fiz uma live não. Fiz uma matéria no Facebook, deu 40 milhões de acessos em 15 dias. Mas, então, olha só, essas suas declarações aqui eu me refiro. Olha só. Eu estava defendendo as crianças em sala de aula. Quando o senhor se referiu a vizinho, todos esses momentos, desvaloriza imóvel. todos esses momentos. O que isso tem a ver com as crianças? Todos esses momentos. Um pai não quer chegar em casa e encontrar o filho brincando com boneca por influência da escola.
Esse é o assunto. Candidato, mas para defender... Renata lhe fez uma pergunta, mas foi em comissões, foi em momentos que a temperatura cresceu, Então, tocante nada eu tenho contra o gay, eu tenho contra o material escolar em sala de aula. Para defender, candidato, então por que para defender o seu ponto de vista, o senhor faz declarações tão fortes que inclusive podem ofender as pessoas? Não, tem muito gay que é pai, que é mãe e concorda comigo. As declarações foram fortes, foram algumas caneladas, peço até desculpas, mas foi um momento de temperatura alta em comissões que quase houve vias de fato em muitas discussões, porque o ativismo LGBT levava para isso. Inclusive, eu peço para você que está em casa, entre na internet, pegue lá. Plano são 180 itens, heteronormatividade, ou seja, em algumas escolas que homem e mulher está errado. Pode ser sim, homem com homem, mulher e mulher. O que é difícil, Bonner, para criancinha a partir de 6 anos de idade. Bom, vamos lá. Renata, vamos falar sobre... Qual é o tema agora? Segurança pública. Sim. Eu acho que é hora de entrar com esse tema, então, está na hora. Vamos lá, candidato. Outro tema importantíssimo, o Brasil está preocupadíssimo com o tema, sim, e é um tema caro ao senhor também. O senhor sabe, nas favelas brasileiras, a imensa maioria dos moradores é de gente honesta, trabalhadora, que vive sob o jugo, sob o domínio de traficantes de drogas e que, muito frequentemente, é vítima de tiroteios entre bandidos e policiais. Se combate com energia, se combate com inteligência e, palavras suas, se for o caso, com mais violência ainda. Mais violência ainda, candidato. Como é que o senhor acha que os brasileiros que vivem nessas comunidades dominadas por traficantes, que são vítimas desses tiroteios tão frequentes, como é que elas recebem uma afirmação como essa sua? O mais violência ainda, que eu declarei sim, isso que você falou aí, é se o bandido lá está com 762 atirando, o policial por lado de cá tem que ter uma .50. Se ele está com a .50, você tem que ter um tanque de guerra por lado de cá. Eu já fui vítima de violência. Bonner, você também, infelizmente, Bonner. Só Deus sabe o que passou na tua cabeça sobre a sua integridade, sobre a minha integridade. Esse tipo de gente, você não pode tratá-lo como se fosse um ser humano normal, tá? Que deve ser respeitado, que é uma vítima da sociedade. Nós não podemos deixar os policiais continuarem morrendo na mão desses caras. Nós, do Exército Brasileiro, acabamos de perder 3 jovens garotos para o crime agora. Nós temos que fazer o quê? Em local que você possa deixar livre da linha de tiro as pessoas de bem da comunidade e com tudo para cima deles e dá para o policial e dá para os agentes da segurança pública o excludente de ilicitude. Ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20. Com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado. E não... Então, uma tragédia maior quando o senhor defende mais violência do que essa que nós já temos, com tantas balas perdidas que acometem as pessoas não dentro e fora das favelas, ou para o senhor não há alternativa? Só com mais violência. A violência é contra quem está com arma na mão. Nós, das forças do Exército Brasileiro Especial... A bala perdida também atinge inocentes. Então não vão botar o policial para invadir essa comunidade tomada pelo tráfico. Nós, no Haiti, sem o preparo que tem o policial militar, resolveu, pacificou o Haiti, porque nós tínhamos uma forma de engajamento. Qualquer elemento com uma arma de guerra, os militares atiravam 10, 15, 20, 50 tiros e depois ia ver o que aconteceu. Resolveu o problema rapidamente. Você vê bonde aqui do Rio de Janeiro na Praça Seca, com 20 homens de fuzil. Como é que você tem que tratar essas pessoas? Pedindo para levantar as mãos, dar uma florzinha para ele? Se não atirar, não vai resolver nunca. E enquanto isso continuar acontecendo, infelizmente, vamos continuar sendo morte de policiais e integrantes das Forças Armadas em todo o Brasil. No meio de tiroteios. Mas é muito simples. Então não vamos botar tropa na rua. Vamos deixar a PM a quartelada também. Eu vou convidar o senhor para a próxima pergunta, que também é importante. A gente vai falar de composição política, de aliança, do seu vice. O seu candidato a vice, o general Hamilton Mourão, ao falar sobre crise política brasileira, é uma crise que tem se estendido já há um bom tempo, ele falou para um grupo de militares no ano passado. Ele disse o seguinte, eu vou ler aqui a frase dele. Os poderes terão que buscar solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Hoje, a propósito, até o seu vice, ele voltou a esse assunto, ele disse que isso aí seria só no caso de haver uma situação de caos. Candidato, que solução seria essa
que os militares teriam que impor ao Brasil? Impor uma democracia. Tá. Isso aconteceu em 64. E na forma da lei... Nós estamos em 2021. Na forma da lei e da Constituição da época, 2018, os militares chegaram lá. Tem 3 anos. Os militares chegaram não, foram eleitos presidente da República por 5 mandatos, tá certo? As palavras dele estão em consonância com o que grande parte da sociedade fala. E ele teve a coragem de externar isso daí. Ele agora é o militar da reserva. Nem eu, nem ele, nós queremos nada pela força. Tanto é Os que historiadores nós... sérios se referem a 1964, candidato, como um golpe militar. É assim que se trata nos livros, é assim que a história mostra que os fatos se deram. O que eu lhe pergunto é para o momento que estamos vivendo. Eu já dei um salto aqui de 3 anos. Nós estamos em 2018. Em 2018 que os militares vão impor uma solução. Como fica a Constituição numa situação como essa? Olha, no meu entender, foi um alerta que ele deu. E no mais, eu deixo os historiadores para lá. Eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Repito a pergunta aqui. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? É a história. Nós aqui, tenho certeza, eu não falo para a mesa o o candidato à presidência da República. Já houve editorial sobre isso, o senhor certamente está informado, mas nós vamos encerrar agora por causa do tempo e eu vou convidar o senhor então a se dirigir ao público. O senhor tem 1 minuto para dizer qual é o Brasil que o senhor quer para o futuro. Nos últimos 20 anos, 2 partidos mergulharam o Brasil na mais profunda crise ética, moral e econômica. Vamos, juntos, mudar esse ciclo. Mas, para tanto, precisamos eleger um presidente da República honesto, que tenha Deus no coração, patriota, que respeite a família, que trate com consideração as crianças em sala de aula, que jogue pesado no tocante à insegurança em nosso Brasil. Una o nosso povo, brancos, negros, nordestinos, sulistas, ricos e pobres, homens e mulheres, para buscarmos o bem comum. Nós, no Brasil, temos tudo para sermos uma grande nação. Só falta essa união entre nós e que um presidente eleja indique seus ministros sem indicação política. Muito obrigado a todos. Eu tenho que respeitar o tempo que foi concedido ontem ao candidato Ciro. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Obrigada. Nós voltaremos a